Olá, nosso programa de hoje, o tema será relações tóxicas, porque está cada vez mais difícil de identificar e principalmente como nos livrar desse tipo de pessoas em nossas vidas. Este é o tema do Papo É de hoje. Olá, meus amigos, minhas amigas, sejam bem-vindos ao canal Pleiadianos e ao programa O Papo É. Como na introdução, relações tóxicas. Bom, eu acredito que todo mundo, todas as pessoas tendem a acreditar-se, a querer ter um bom relacionamento amigável, seja quais sejam os relacionamentos, dos sociais a familiares, amorosos, e esses relacionamentos acabam moldando a nossa forma de ver, de enxergar o mundo, de se enxergar como pessoa. E é justamente esse é o problema que nós vamos debater hoje. Por que é tão difícil de identificar? Nós estamos numa relação considerada tóxica e por que ainda é mais difícil conseguir se livrar dela? Bem, a primeira coisa que nós pensamos como seres humanos é a questão da idealização de um sonho. O sonho de uma boa família, de um bom pai, de uma boa mãe, de um bom irmão, de um bom marido, de uma boa esposa, de um bom namorado, de uma boa namorada, bons amigos de trabalho, que não deixa de ser uma espécie de relacionamento, né? Tudo isso que eu falei são relacionamentos. O que vai determinar o tipo, a especificação do relacionamento é o quão próximo e íntimo você estabelece nesta relação com outra pessoa ou outras pessoas. E aí ela tem as suas variantes. Mas, de modo geral, por natureza, nós, pessoas, somos seres que foram constituídos para viver em sociedade. Diferente do que muita gente fala por aí, que viver só na total solidão, que eu sou eu por mim e por mim mesmo, isso é uma falácia, por conta justamente, gente, de que nós fomos projetados biologicamente para sermos pessoas a vivermos em comunidade, a estarmos em contato com outras pessoas, mesmo porque são esses contatos que vai nos ajudar a desenvolver fala, pensamento, senso crítico, amor, paixões, desejos, atrações, desgostos, né? Desamores, dessabores, experimentar situações variadas, que isso constitui no crescimento e na formação de quem eu sou, de quem você é. E é justamente aí, nessa busca, nessa onda de tentar buscar felicidade, de tentar ser feliz, de tentar obter sucesso, né, nos empreendimentos que você quer para a sua vida, que pode começar o pesadelo se nós não soubermos direito o que, quem, como, o que e com o que nós estamos lidando neste processo. Por que eu estou falando sobre isso? Porque, basicamente, nós vamos estar diante de... O oposto da felicidade é o sofrimento. O oposto de um bom relacionamento é um ser consciente, psicológico, saudável. O seu oposto é um psicológico abalado, sofrido. Então, o que acontece? A principal característica de um relacionamento tóxico é o sofrimento emocional e psicológico da pessoa. Então nós temos que ter muito claro, começar a observar na nossa vida, no nosso ser estar como pessoa, como está o nosso senso emocional e nosso senso psicológico. Se ela está saudável, se ela está bem, eu estou feliz, eu estou satisfeito com o meu empreendimento, aquilo que eu escolhi, as pessoas que estão ao meu redor, como essas pessoas têm agido, interagido na minha vida, no meu ser consciente, no meu ser estar como pessoa. Eles são contribuidores
do meu crescimento pessoal e coletivo ou não? Ou eu sou uma pessoa que eu estou em baixa autoestima, né? Que as pessoas que estão ao meu redor me inferiorizam, me tornam menor do que eu sou. Porque isso também é um caso pensado. Relações tóxicas, elas tendem a diminuir uma pessoa em detrimento da outra. Né? Aquele se sente maior, sobe-se, né? Vamos dizer, tripudia em cima do outro. Por quê? Porque isso é uma sensação pré-determinada de incapacidade de você ser você. Quando você deixa de ser você mesmo, você passa a depender de outra pessoa. E aí que entra esses mecanismos. Você começa a entrar numa outra fase do relacionamento tóxico, que é o isolamento social. Você se isola de família, de amigos, deixa de ligar para pessoas. Por quê? Porque todo o seu universo passa a circundar a pessoa ao qual te inferioriza e você passa a depender dela física, mental, psicológico, emocionalmente, amorosamente, por aí vai. E se essa pessoa tem esse poder, ele vai fazer com que você se afaste de pessoas, de situações em que quem estiver de fora possa enxergar esse domínio doentio que essa pessoa está impondo sobre você. E ela precisa fazer isso para manter o domínio que ela existe sobre você. Por isso o isolamento social ele acaba acontecendo, porque é uma ferramenta para esconder o quão ruim essa pessoa está sendo com relação a você no dia a dia. Depois, é claro, todo o processo ele traz consigo uma cadeia de situações que vai se somando a outras e vai te deteriorando internamente e externamente. Pessoas que vivem dentro dessa situação tendem a ter ansiedade e depressão. Por quê? Porque esse tipo de relacionamento te coloca você num estresse constante, associado a uma insegurança. Por quê? Veja bem, vamos entender como que isso se constrói. A pessoa te inferioriza, você não é nada. Te coloca. Sem ela você não é nada. Te afasta das pessoas aos quais você ama, gosta, que poderiam estar conversando com você, contribuindo com você na sua vida, te auxiliando na sua vida. Seus amigos, o próprio trabalho que você trabalha, né? Você tem que sair para trabalhar porque essas pessoas são egoístas, não vão querer te bancar, né? Obviamente. Eles vão monitorar o horário que você sai da sua casa para o trabalho e vice-versa. Se você demorar para chegar ou demorar para sair, ele vai querer saber por quê. O que aconteceu, o que deixou de acontecer, vai começar a pegar no teu pé, vai te pressionar. Por quê? Controle. Então, tudo isso gera estresse. Um estresse e uma insegurança. Por quê? Porque passa aquela falsa sensação de que sem essa pessoa controlando você e a sua vida, você não existe como pessoa. Olha o perigo. E depois, obviamente, vem o cansaço emocional. Por quê? Porque você tem que lidar com as manipulações dessa pessoa 24 horas por dia, quase. Porque é essencial para esta pessoa manter esse controle físico, mental e psicológico sobre você, como se fosse aprisionado a ela. E isso gera um cansaço emocional muito grande, porque você tem que lidar com isso. Imagina você, trabalha, como uma mulher, trabalha, tem filhos, tem casa, ainda tem um dominador. Você não tem um marido, você tem um dominador, uma relação tóxica, doentia, e você tem que dar conta de tudo. Então, o cansaço emocional também ele se junta à ansiedade, depressão, ao isolamento social e à baixa estima. Mediante tudo isso que eu falei, tem um outro problema que é a dificuldade de se tomar decisões. A partir do momento que você é uma pessoa inferior, você é uma pessoa incapaz de se posicionar como pessoa, porque a insegurança foi construída e constituída para que você pensasse assim. Então, o que acontece?
você começa a depender das ações desta pessoa, do pensamento dessas pessoas. Ele começa a decidir por você o que andar, o que comer, o que vestir, o que falar, o que se comportar, onde ir, por que não ir. É um controle total e obsceno da vida da pessoa. E é claro que você vive num constante medo e insegurança de perder esta pessoa. Porque já que ela passa a ser, você passa a orbitar ao redor dessa pessoa, orbitar é igual ao Sol. O Sol, ele está lá, no universo lindo e belo. Os planetas que orbitam em torno do Sol. Então, o que acontece? Nós orbitamos ao redor de pessoas assim. Porque essa total dependência faz com que essa orbitação do seu mundo, do seu ser estar ao redor dessa pessoa, você tenha medo de perdê-la. E você perder o seu senso de ser como pessoa. Porque, na verdade, você já perdeu. Bem, na verdade, nós não conseguimos entender isso, mas nós já perdemos. Nós perdemos a nossa identidade quando nós assumimos a identidade que a outra pessoa está construindo para que você seja para a satisfação dela, em detrimento do seu sofrimento. Dificuldade de confiar. Porque dentro de um relacionamento desse, uma pessoa que é tóxica, ele pensa em traição a todo momento, de toda forma. Então, tudo para essas pessoas é motivo ou motivação de uma possível traição. Mesmo que não exista, mas na cabeça doentia daquela pessoa que é manipulativa, você é um traidor em potencial. Então, o peso dessa força, desse pensamento sobre as pessoas que é vítima dela é muito grande. E aí temos os ciclos de abusos, né? Que nós temos fases tensas nos relacionamentos, explosão de fúria e reconciliações constantes. Porque é uma cadeia. Né? Uma pessoa totalmente dependente de uma pessoa tóxica, que ela também não é segura de si, mas ela precisa desses instrumentos da toxicidade para manter você cativo a ela ou a ele, e é recheado de altos e baixos esse relacionamento que nós chamamos de abusos. Né? Brigas constantes, o relacionamento vive uma tensão constante, explosão de raiva, de fúria, muitas vezes com violência física. A violência emocional já está lá, desde o comecinho, quando começa a se inferiorizar, se colocar você abaixo do que você é, né? Começa ali. E por fim, não menos perigoso, aquela reconciliação, sempre. Por quê? A dependência sua sobre o dominador e a dependência de continuar dominando você. É essa simbiose entre dominado e dominador. Né? Não reconhecer problemas. A pessoa que é dominada, ela não consegue reconhecer as dificuldades que ela se encontra. Por que ela não consegue identificar os problemas que ela se encontra? Porque quem responde por ela, quem pensa por ela é o dominador. Então, se ele falar A, é A. Se ele falar que está tudo bem, está tudo bem. Se ele falar que está mais ou menos, está mais ou menos. Se ele falar que está ruim, está péssimo, está péssimo. Mas por quê? Porque você não tem mais a capacidade, perdeu a capacidade de entender o mundo que você está vivendo, o mundo particular que você está vivendo. Porque você não está vivendo um mundo particular participativo junto de outra pessoa. Você está vivendo um mundo particular de outra pessoa que construiu este mundo para você habitar nele. E dentro deste mundo que foi construído, ela existe regras, normas, o que fazer, o que não fazer, como fazer, quando fazer, o que falar, o que pensar. O problema de relações tóxicas é justamente isso. A vida do dominado, ela é um esmiuçar as coisas, né? Ela é detalhadamente controlada. Então você tem a incapacidade de não se reconhecer com problemas, não se reconhecer com dificuldades, principalmente nesse tipo de relacionamento, porque você não pensa, você apenas obedece. E aí nós temos que entender que esses tipos de relacionamentos, eles deixam marcas, eles deixam rastros, e nós temos que estar muito atentos a esses rastros para ver se eles não vão se desenvolver para um relacionamento tóxico, onde você pode acabar sendo vítima. Primeiro de todos os sintomas, ciúme excessivo e possessividade.
Sabe aquela pessoa extremamente ciumenta e começa a ter posse, sabe, quer andar com você onde você está, quer saber onde você está, mexe nas suas coisas, mexe no teu carro, mexe no seu celular, mexe no seu computador, querendo saber o que está acontecendo, o que você fez, o que deixou de fazer. A gente coloca até GPS na pessoa, no celular, para saber aonde a pessoa está andando durante o dia todo, para saber se o que ele está fazendo, ele está fazendo mesmo. Então, primeira coisa, ciúme excessivo e possessividade. Depois tem críticas constantes. A pessoa critica você de todas as formas possíveis e imagináveis. É impossível de fazer um elogio, porque elogiar é tornar você independente. Então eu te critico para manter o seu senso crítico abaixo da minha vontade. E humilhações. A pessoa te humilha constantemente, sempre está te depreciando, para manter você sempre para baixo. Porque uma pessoa para baixo, que não quer humilhada, qualquer tipo de afeição de carinho ou de pseudo-carinho já serve. Você diz amém, você aceita de bom grado. Por quê? Porque você passa sucessivas e constantes humilhações e se sentindo inferior o tempo todo. Então, quando ele resolve dar um ato de carinho para você, por um afago, por mínimo que seja, aquilo já é um tesouro incalculável. Porque, na verdade, é o famoso toma lá da cá. Eu puxo de um lado e eu solto a conta-gotas do outro, para manter essa catividade. Controle das finanças, amigos e atividades. Controla o teu dinheiro. Controla com o que você gasta, onde você gasta, por que você gasta. Porque quer saber. Se um dia você está trabalhando, você não teve tempo de comer dentro da empresa, teve que comer no restaurante. Uma pessoa que é possessiva, uma pessoa que é ciumenta, uma pessoa que... ela vai achar que você está em um encontro com outra pessoa no restaurante. Ela vai querer saber qual restaurante você foi, quanto tempo você ficou. E se a pessoa não for lá, procurar saber quanto tempo você ficou naquele restaurante. Né? Controle de com quem você conversa, quais são os amigos que você tem, que tipo de amigos você tem, que tipo de conversa que você tem, qual tipo de relacionamento que você tem, qual é a proximidade que você tem. E a sua rotina, quer controlar a sua rotina, quer saber o que você faz durante o dia, quanto tempo você leva para fazer cada coisa na sua rotina, para saber aonde você está, em qual lugar você está, em que tempo você está, quanto tempo vai levar para você fazer cada coisa, para poder saber exatamente se você não vai ter tempo para fazer coisas que pudesse colocar o domínio dele sobre você em risco. Né? Ameaças e chantagens. Isso é básico, né? Se você é ameaçado e chantageado, cuidado. Tá? Se você, por conta de todos esses sinais que eu falei, começar a sentir-se isolado socialmente, você não visita mais seus familiares com frequência, você não liga para os seus familiares com frequência, você não sai com seus amigos com frequência, não conversa com seus amigos com frequência, você corre um grande risco de estar vivendo uma relação tóxica. Outra coisa, pessoa dominada não sabe expressar sentimentos. Por que ela não sabe expressar sentimentos? Porque tudo que ela acha, o que ela pensa, o que ela sente é produzido por outra pessoa. Outra pessoa produz isso em você. Então você não tem mais, você perde a capacidade de se entender como pessoa, de entender os seus sentimentos, as suas ações, e por isso você não consegue mais se expressar como ser humano, como sentimento, porque você não sabe mais se você está sentindo é seu ou se foi produzido por outra pessoa. E por fim, não menos perigoso, se sentir culpado o tempo todo. Porque a pessoa que é dominadora, por conta de todas essas coisas, essas engrenagens que ele utiliza para te dominar, principalmente no momento de crises, né, de brigas constantes, coloca você numa situação em que você se sente culpado das coisas que acontecem. Quando que, na verdade, você não é culpado de nada. É fator de uma relação tóxica, de dominador. Porque ele precisa constantemente colocar medo, dúvida, insegurança em você. Você tem que estar totalmente dependente dele.
afetivamente, psicologicamente, socialmente, financeiramente, afetivamente, humanamente falando também. Porque é uma garantia de que esta pessoa tem maior controle sobre você. Quanto maior for esse controle, maior é a segurança que o dominado tem, que o dominador tem, de garantir que você não vai escapar das correntes que ele vai impondo em você, que ele vai né, te agrilhando durante o relacionamento que você está com aquela pessoa. Portanto, meus queridos, vamos prestar atenção nos relacionamentos que nós estamos desenvolvendo. Vamos observar as pessoas aos nossos redores. Não vamos deixar que as coisas aconteçam simplesmente por acontecer. E deixe coisas são normais. Ciúme é normal, ser possessivo é normal, desconfiar às vezes é normal. Porque nós somos pessoas, nós temos nossas deficiências emocionais por conta de história familiar, forma de criação, más experiências de vida, mas cada caso é um caso, cada vivência é uma vivência, cada relacionamento é um relacionamento. Não é porque você teve um relacionamento amoroso com uma pessoa e foi ruim que todos serão. Não é porque você encontrou uma pessoa, não é porque a sua família foi uma família desequilibrada que a sua família será uma família desequilibrada. Não é porque você teve pessoas doentes mentais emocionalmente que você vai se tornar uma pessoa doente mental também por conta de possessões. Agora, você tem que olhar. Olhe para si. Olhe para a tua vida. Olhe para as pessoas ao teu redor. E quando você vê que a pessoa está começando a ganhar cada vez mais proeminência na sua vida, cada vez mais colocando, decidindo a sua vida, não tenha medo de dizer: oi, calma aí, eu ouvi o que você falou, eu entendo o que você falou, mas a decisão final é minha. Afinal, a vida é minha. Os desejos são meus. E as consequências, quem vai sofrer sou eu. Então, eu ouço o que você fala, eu entendo o que você está falando, mas a decisão final é minha. A vida é minha, a liberdade é minha. Saiba se posicionar. E se posicionar de maneira, sabe, determinada. Ponto final. E se você notar que o seu posicionamento está tornando aquela pessoa cada vez mais agressiva com você, você vê que ela está subindo o tom, a agressividade, tentando ser cada vez mais proeminentemente dominadora sobre você, fuja. Fuja, caia fora. Acabe o relacionamento. Em outras palavras, pé na bunda dessa pessoa. Porque você vai sofrer muito. Porque começa devagar, gente. Começa devagarzinho a dominação. Ela vai minando você aos poucos. É igual um rio que passa, igual um rio que desvia, que passa por uma vala que foi feita artificialmente. A água vai correndo, gradativamente ela vai assoreando aquela cavidade até destruir aquele pedaço. É a mesma coisa relações tóxicas. Ele vai aos poucos, devagarinho, sem você perceber. E quando ele faz algo que é pesado e que você sente, ele recua, talvez 2 passos, é extremamente carinhoso para continuar investindo, sem que você perceba que existe um domínio constante sobre o seu ser e existir como pessoa. Gente, por favor, tomem cuidado. Observem as pessoas, observem o pensamento, o comportamento. Não sejamos vítimas de relacionamentos tóxicos. Isso vale para pai, para mãe, para irmão, para marido, para namorado. É relação tóxica, caia fora. Família é um pouco mais complicado, porque nós não podemos cortar laços completamente. Mas você pode fazer modo à la francesa, né? Eu aqui, ele lá. Eu ligo um dia na semana, eu ligo, vou uma vez por mês, eu encontro na rua, dou uma socialzinha, converso, brinco, dou risada, mas eu não tento ter contato, aquele contato familiar que deveria ser harmonioso, não dá porque a pessoa é tóxica, então você tem um contato social. Agora, de relacionamentos amorosos, que é tóxico, que não é família, é relacionamento amoroso, não tem nada a ver com família e você vê pé na bunda.
pé na bunda. Não tem outra temática. Porque esse tipo de pessoa, elas não entendem a questão do livre-arbítrio. Elas não entendem um relacionamento onde duas pessoas podem viver harmonicamente. Ela sempre vai achar, ela ou ele vai sempre achar que o domínio dele sobre alguém é um modo de vida, porque para ele traz segurança, para ele traz bem-estar. Mas para quem é o dominado, não. Para quem é dominado é viver, é carregar o inferno dentro do bolso todos os dias. É andar com o inferno dentro dos bolsos todos os dias. E aí entra a expertise humana. Observar, ver. Você quer ver um outro problema? Eu falei, acho que no programa anterior, sobre vícios. A pessoa que é viciada é extremamente manipuladora. Por quê? Porque ela precisa dessa manipulação para poder angariar fundos ou angariar maneiras de continuar alimentando o teu vício. Seja em drogas pesadas, seja em álcool, seja no que for. Ele precisa ser manipulador para poder manter o benefício de continuar alimentando vícios. É um exemplo prático. Para quem não viu, volta no programa passado e assista. Vícios. Muito importante. E uma coisa, como sempre, vai se somando a outro, né? Um tema vai se somando a outro, um tema vai complementando o outro, porque o ser humano em si é um ser muito complexo. Não dá para poder destrinchar o ser humano num único programa, num único assunto, numa única temática, porque nós somos muito complexos. Nós somos pessoas maravilhosas. O ser humano, como um ser natural, ele é maravilhoso, porque a sua constituição, o seu corpo, como o seu corpo funciona, a mente, como ela é maravilhoso. Mas, ao mesmo tempo, é monstruoso se não for bem cuidado, bem trabalhado, bem desenvolvido como ser social. E é justamente esse o problema da nossa sociedade. Nós estamos gerando monstros. Nós estamos produzindo monstros e não pessoas. E a sociedade sofre. Por quê? Porque esses monstros vão moldar a sociedade à monstruosidade de que eles são. Então precisamos observar bem, olhar bem, entender bem as coisas para não sermos nós vítima de relacionamentos tóxicos e não alimentar monstros. Bem, meus queridos, esse foi o nosso assunto do programa de hoje. Um bom resto de semana para vocês e nos encontraremos em breve no programa Mitologar. Um forte abraço a todos. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see. Nós somos a Associação SOS Felinos, onde nós dedicamos com muito amor e carinho a cuidar de 55 gatinhos que foram resgatados da rua. E através de sua inestimável ajuda, estamos conseguindo dar a esses bichinhos muito amados um lar, alimento, remédios, veterinário, além de muita atenção, cuidado e imenso amor. Se você ainda não conhece a Associação SOS Felinos, venha nos conhecer pelas redes sociais e assomar conosco neste projeto. A Associação SOS Felinos, juntos para um mundo melhor para todos.